A nossa rotina diária na empresa lá em Brasília era tocar as obras de manhã e de tarde e no fim da tarde todos os supervisores praticamente iam para o escritório da empresa para dar andamento às providências burocráticas, cobrar os materiais que por acaso não foram entregues ainda na obra, fazer novas requisições de materiais, tirar dúvidas de certas especificações com os catálogos que ele tinha no escritório, né? E tirar dúvida também do andamento do serviço ou de uma solução de projeto com o gerente técnico da empresa, né? Eu, além de fazer tudo isso, como eu não tinha experiência de quantificação de mão de obra, eu diariamente levantava todos os materiais dos serviços que iam ser feitos no outro dia, né? Das minhas obras, para poder quantificar os homem-horas necessários, multiplicar os homem-horas unitários pelas quantidades de cada item, e eu tinha o homem-hora total de cada serviço que eu ia executar. Com isso, eu ficava tranquilo, sabendo que o pessoal que eu tinha na minha obra daria para fazer aquele serviço naquele dia, né? Os demais supervisores ficavam me criticando. Você não ganha nada mais do que a gente ganha, ficando aí até mais tarde, porque geralmente eu tinha que ficar até mais tarde na empresa, 9 horas, 8h30, 10 horas, às vezes ficava até 11 horas da noite, dependendo do tamanho dos serviços que eu tinha que levantar, né? Ok, mas depois de 10 meses eu estava chefiando todos eles, né? Porque meus trabalhos começaram a dar bons resultados e a empresa quis que eu ficasse assumindo a direção técnica dela em Brasília. Eu não fiquei porque eu avisei que não me interessava ficar em Brasília, né? Que eu queria voltar para o Recife. Eu me comprometi a ficar 6 meses em Brasília porque eu já conhecia Brasília. E passei 1 ano e meio lá, né? Então, eu fiquei gerenciando tecnicamente a empresa lá como uma ocupação provisória, né? Eu era não me lembro agora como é o termo que se chama quando o cara está ocupando um cargo provisoriamente. Eu queria voltar para o Recife de qualquer maneira, né? De acordo com as normas da empresa, quando ela fazia um orçamento e contratava uma obra, antes de contratar a obra, o orçamento fechado era enviado para o gerente técnico, que era o executante das obras, para ele dar uma conferenciazinha assim por alto e dar o de acordo dele com o orçamento, né? Para depois ele não dizer que a obra foi mal orçada. Assim que a obra era contratada, então desciam os projetos para o departamento de obra, que analisava os projetos e, com o supervisor que foi escolhido pelo gerente técnico para executar aquela obra, a obra era totalmente realçada. O próprio supervisor quem fazia o levantamento de todos os materiais da obra. Isso era importante ele fazer para que ele se familiarizasse com o projeto, né? E discutia tudo isso com o gerente técnico. O gerente técnico também ficava familiarizado com o projeto. E a partir daí era feito um novo orçamento, e a partir desse novo orçamento era executado uma ordem de serviço, em que o gerente técnico e o supervisor se comprometiam a executar a obra dentro dos parâmetros orçados de material e mão de obra. A execução dessa obra dentro dos parâmetros orçados de material e mão de obra permitia que o supervisor e o gerente técnico ganhassem gratificação de obra decorrente do lucro que a obra deu, né? Isso era um esquema que, quando bem controlado, funcionava às mil maravilhas. O problema é que as gerências que a empresa tinha, né, não acompanhavam esses valores de norma, nem se preocupavam com isso. O pessoal tinha vícios de outras empresas que eles trouxeram para a empresa, né? E não utilizava esse arcabouço administrativo e técnico que ela tinha. Eu, por inexperiência, segui fielmente isso aí. E me dei muito bem, com pouco tempo eu estava gerenciando tecnicamente a parte de obras, né? As reuniões que a empresa fazia mensalmente com um gerente técnico ou um gerente administrativo, um gerente de cada filial e semestralmente com presença plena de todos os gerentes e diretores, nessas reuniões era permitido cada um levar as novas ideias para que os outros analisassem e colocassem em andamento, né? Então, quando você tinha uma nova ideia para executar serviço ou para administrar e que estava dando certo, você levava aquilo ali para a reunião, todo mundo olhava, aprovava e passava a adotar, né? Na documentação geral de um projeto, constam as plantas do projeto, plantas baixas, detalhes, cortes, esquemas, diagramas e consta também um memorial descritivo. Nesse memorial descritivo, o projetista tem que descrever as características principais do projeto
e o tipo de instalação que ele está executando, justificar as soluções dele, apresentar memórias de cálculo e apresentar as recomendações que ele considera importantes para a execução, desde que não sejam extratos de normas. Porque quando o projetista faz um extrato de uma norma, ele pode dar a entender a um instalador mal intencionado que só tem que obedecer aqueles itens que o projetista está recomendando. O projetista tem que citar a norma completa. Então não deve ser feito como muitos projetistas fazem. Deverão ser obedecidos os seguintes itens das normas de uma maneira geral. Não pode ser feito isso, não pode ser feito. Não! Ele tem que indicar o seguinte: deverão ser obedecidas todas as recomendações constantes e padrões constantes das normas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal. Acabou-se. O instalador que vai conhecer as normas. É uma empresa de engenharia. Se é uma empresa de engenharia, ele tem que conhecer as normas de instalações. Não pode dizer que não conhecia, não. Quem diz que não conhecia é o eletricista, porque nossos eletricistas, infelizmente, não são formados. Que, inclusive, a regulamentação elétrica hoje em dia exige que o eletricista faça curso, mas não há fiscalização no Brasil, né? Então o eletricista ainda pode dizer que não sabia que a norma pedia isso ou pedia aquilo, e a responsabilidade é do engenheiro. O executante de uma obra, ele é corresponsável pela obra. Ele não pode dizer que fez errado porque estava no projeto, não. Ele é uma empresa de engenharia. Se ele é uma empresa de engenharia, ele, por cada obra que faz, assina uma ART, uma chamada anotação de responsabilidade técnica. Significa que ele também é responsável pela execução do serviço. Se ocorrer algum problema decorrente de um fato de não ter sido obedecido uma norma, ele está frito, porque ele vai responder também, não é só o projetista não. Mesmo que haja um erro do projeto, era obrigação dele, como executante técnico, alertar o projetista para aquele erro e apresentar para o cliente um orçamento de correção do erro que está no projeto, né? Aliás, ele já, quando orça a obra, ele já deve até indicar quais são os itens que não estão obedecendo à norma e por que ele está apresentando tal preço. Muitos projetistas, para não terem trabalho de fazer memorial para cada projeto, eles elaboram um memorial descritivo de elétrica, de tal maneira que ele não descreve a característica individual de cada projeto, não. Ele apresenta no memorial simplesmente o seguinte: introdução. Aí esse projeto, aí sim, nessa parte aí ele bota a característica da obra. É da instalação tal, do prédio tal, situado em tal lugar. Aí, segundo, recomendações principais para execução. Aí bota uma série de extratos de norma que ele tira, sabe? Copiar e colar. E depois coloca especificação de materiais, uma especificação que ele já fez e que repete em todo o projeto, aquele de extrato de norma também. A única coisa que ele preenche individualmente para cada projeto é somente a descrição geral. A obra, o endereço, o proprietário, etc, etc. Isso é errado. O projetista tem que começar com a descrição geral, características gerais do projeto, depois descrição geral dos sistemas projetados. Aí vai indicar cada sistema que foi projetado, as características, se tem subestação, se não tem, se é entrada aérea, se é subterrânea, se tem subestação, o quadro geral, quantos disjuntores, quantas saídas de circuito tem, o que é que elas alimentam, e cada quadro parcial, quantos quadros alimentam, onde é que estão situados os quadros parciais e os quadros de distribuição, quantos circuitos tem cada quadro, etc, etc. Essa é a descrição individual de cada projeto. E ele deve indicar, inclusive, por que adotou tal tipo de alimentação ou tal tipo de caminhamento, se foi porque era uma característica de gerenciamento da obra, né, que pertence a um grupo que adota uma certa filosofia que não é contrária à norma, ou se porque é uma preferência dele como projetista, porque considera que é melhor, ou mais seguro, ou mais barato, etc. Nesse memorial descritivo, ele fica livre de futuras críticas, né? Porque o cara diz, rapaz, ele adotou tal solução. Mas ele está dizendo aqui que adotou essa solução porque a norma da empresa que ele projetou a instalação é seguir essa solução. E como ela não é uma solução contrária à norma, ele adotou.